Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna e o mercado ele tá aquecido, ele não para no esporte de sair notícias no esporte, né? E ontem a gente teve aí uma afirmação do Everton Felipe de que o jogador ele recebeu duas propostas, ele já chegou a receber duas propostas no esporte, do Spartak Moscou e de um time da Espanha, 4 milhões de euros. E esse jogador não saiu do esporte por incompetência do próprio esporte. Eu vou estar falando para vocês aí esse absurdo que aconteceu no esporte e que tem que ficar de lição para que não aconteça novamente esses erros absurdos e bizonhos, né? E vou estar falando também nesse vídeo aqui de uma informação que está começando a circular novamente, de que o Maílson, ele quer sair do esporte, ele quer deixar o esporte. Essa informação, ela é verdadeira ou ela é falsa? Eu vou estar falando para vocês aqui realmente que eu consegui aí, né, captar, né, apurar informações sobre isso, que eu já sei até há algum tempo sobre isso, não foi nem algo difícil de saber sobre isso aqui, e vou estar falando para vocês aqui realmente sobre todos esses assuntos aqui. Só quero pedir para você o seguinte: não está inscrito aqui, clica no botão de se inscrever e deixa o teu like, que aqui, cara, é conteúdo todo dia, pré-jogo, pós-jogo, contratação, rumores, notícias, tudo do esporte. Então, para você não perder nada, ficar por dentro de tudo, clica no botão de inscrever e deixa o teu like. E agora que você fez tudo isso, vamos lá falar dessa proposta que o Juvenil recebeu de 4 milhões de euros e vamos falar também do Maílson, se de fato é verdade que ele quer sair do esporte ou não. Vamos lá, meu amigo, para as informações, e é muita coisa, tá? Primeiro vamos começar pelo Everton Felipe. Ontem o Everton Felipe, ele deu uma entrevista no podcast do Monte Sport Show, do colega, amigo aqui, Monte Sport Show. E já adianto para vocês aqui, foi a melhor entrevista que eu vi esse ano. O Monte e o Rodrigo Zovka, que participou dessa entrevista também, estão de parabéns aqui publicamente. Eu parabenizo vocês aqui, que foi uma entrevista muito boa. O Everton Felipe falou muita coisa nessa entrevista, muita coisa. Falou da situação que aconteceu no esporte quando ele chegou ano passado, falou das dificuldades, chegou a falar que inclusive os jogadores não tinham jantar, né? Porque tinha comida, mas não tinha quem fizesse as logísticas, não tinha quem organizasse o jantar dos jogadores, não tinha quem liberasse a água, não tinha água para os jogadores treinar. Era um absurdo a forma que o esporte estava no ano passado. Falou também do Humberto Louser, que o Humberto Louser foi um cara muito prejudicado, e vendo dessa vista dele eu concordo, porque ele teve que ser tudo, teve que ser o cara que organizava a roupa, o cara que organizava a alimentação, o cara que dava treino, psicólogo. Então foi uma grande dor de cabeça gigantesca. Ele falou muita coisa, falou de conselheiro do esporte, que nem deveria estar lá, mas ele falou algo muito interessante nessa entrevista, que foi com relação a 2018. Em 2018, o jogador estava numa evidência muito grande, né? Então ele recebeu uma proposta em 2018 para sair do esporte, né? Para ser vendido para o Spartak Moscou por 4 milhões de euros, que se fosse nos dias atuais aí, seria a maior negociação, a maior venda da história do esporte, né? Só que, segundo ele, o Arnaldo Barros achava que ele era o Cristiano Ronaldo, então sempre colocava um valor mais alto, colocou 7 milhões, 8 milhões de euros, queria muita grana, fora da realidade naquele momento da negociação, e depois chegou uma outra proposta para ele ir para um time, né, da Espanha, que girava em torno de 6 milhões de euros. E o jogador praticamente estava de malas prontas, literalmente a família dele, e ele estava de malas prontas, né? Só que aí nesse dia, o pessoal falou, ó, não joga, cara, não joga, porque você já está vendido basicamente, não joga. E aí o jogador entrou em campo, teve uma lesão, rompeu o ligamento, ficou 8 meses sem jogar, perdeu essa oportunidade de ser vendido, o que mostra pra mim a loucura que era o esporte. Tem uma negociação já em andamento, cara, mesmo segura o jogador, se não tem nada assinado, se não tem nenhum contrato assinado, preserva o jogador, tira o jogador, não deixa ele jogar. E mesmo assim os caras colocou ele pra jogar num jogo complicado, o cara acabou se lesionando, o esporte perdeu na época 6 milhões de euros. Teve outro problema também, o esporte recebe uma proposta de 4 milhões de euros e não vende o jogador para um time da Europa,
Spartak Moscou. Então, assim, olha a bagunça que de fato era o Sport na gestão Arnaldo Barros. Cara, essa entrevista ela tá muito boa, tá? Falou muita coisa, então eu aconselho vocês a irem no canal lá do Monte Sport Show. Inclusive, se inscrevam no canal, é um canal excelente, é um cara muito gente fina e tem muito conteúdo bom para vocês também. Vão lá, que essa entrevista é muito esclarecedora, mas tá aí, o Juvenil quase foi vendido, né? E acabou não sendo vendido por incompetência do próprio Sport. E sobre o Maílson, cara, saiu, tá começando a circular novamente informações de que o Maílson, ele não quer ficar no Sport, o Maílson, ele quer deixar o Sport, que é um jogador que não quer mais jogar, quer ser negociado. Cara, vocês me conhecem aqui, se realmente existisse algo que eu soubesse de que o Maílson ele não quer ficar no Sport, eu seria o primeiro a falar isso aqui pra vocês. Eu não tenho problema nenhum, não tenho rabo preso com ninguém, mas as informações que eu tenho não são essas. Não é essa informação que eu tenho. A informação que eu tenho é de que o Fabrício, junto com o Maílson, querem sim, o Fabrício é empresário do jogador e o Maílson é o jogador do Sport. Eles querem que o Maílson continue no Sport, sim. O Maílson quer continuar no Sport. Agora, é claro, uma coisa é você querer ficar no lugar. Outra coisa são negociações, cara. São negociações. Nesse momento, existem negociações. E se vocês se colocarem no lugar de Maílson, vocês vão ter o mesmo sentimento. Se vocês tirarem, né, como eu tento tirar também aqui, o meu sentimento de torcedor. O cara, ele quer o melhor para a família dele, ele quer o melhor para a carreira dele. Então, precisa ser negociado. Não é uma coisa que se resolve de um dia para a noite. O Maílson, hoje, ele é um dos 5 melhores goleiros do Brasil. Não sou eu que estou dizendo isso aqui não, tá? São os números do Maílson que mostram isso. São os números do Maílson que mostram realmente que o jogador, ele é um dos 5 melhores goleiros do Brasil. Então, não vai se resolver de uma hora para outra. Você vê aí, por exemplo, o Mbappé, né, que estava no Paris Saint-Germain, decidiu na última semana renovar com o Paris Saint-Germain, né, porque não é algo simples de se resolver, né, não é algo de uma hora para outra que se resolve. O patamar do Mbappé, ele tá ali entre os melhores do mundo. Se não, hoje ele é o melhor atacante do mundo, ali junto com o Haaland, né? E o Maílson, ele é um dos 5 melhores goleiros do Brasil. Então não é algo que se resolve de uma hora para outra. E o que é que eu tô vendo é que tá tendo muita, e aí fiquem ligados com relação a isso, e aí eu respeito a informação de todo mundo, né? Mas tentem usar a razão para o negócio. Tentem usar a razão para o negócio. É uma negociação complicada, é uma negociação complicada. Então, tentem analisar de fato o que está sendo feito, o que está sendo conversado, as informações que saem. Muitas vezes a gente quer rotular alguém como errado e às vezes não tem nada disso. É uma negociação. Muitas vezes as pessoas querem rotular o empresário do Maílson, por exemplo, como um cara que é uma pessoa do mal. Garanto para vocês, o empresário do Maílson não é uma pessoa ruim, não é uma pessoa que quer ver o mal do esporte, foi jogador do esporte, inclusive, então é um cara que tem muita preocupação. Se ele quisesse que Maílson saísse do esporte, Maílson já tinha saído do esporte, isso eu garanto para vocês. E isso, ele está tendo toda a paciência do mundo para tentar ver a melhor solução para o próprio esporte e para o próprio jogador. Então não é uma coisa que se resolve de uma hora para outra. E isso é algo que às vezes até atrapalha. Tanta informação, tanta desinformação acaba atrapalhando uma negociação. E ó, eu não ganho nada do esporte, não ganho nada do Maílson, muito menos do Fabrício. Estou falando aqui o que eu penso realmente, o que eu vejo dentro disso tudo. Então as informações que eu tenho é de que não, o Maílson, ele não quer sair do esporte não, pelo contrário, ele quer continuar no esporte, ele quer continuar crescendo no esporte. Agora, claro, é uma negociação. E tem que ver também o que é bom para o esporte. Será que seria mais vantagem o Maílson ficar no esporte hoje ou uma boa negociação para o esporte ganhar dinheiro? O que é que seria mais vantajoso? Ah, teve a situação do Mikael que saiu, hoje está precisando de centroavante. Concordo, mas hoje o Sport tem alguns goleiros que poderiam suprir. Não é a qualidade do Maílson, concordo com vocês, né? Mas poderiam suprir ali. Então a gente tem que ter paciência com isso, tá? A gente tem que ter paciência e esperar. Até porque nesse momento, agora falando lá do Sport, o Yuri Romão e Augusto Carreiras já deram várias formas de mostrar de que são 2 caras profissionais e que estão fazendo bons negócios para o esporte. Então vamos confiar nos caras.
Vamos confiar na galera que está trabalhando aí, que está pagando em dia, que está fazendo o negócio acontecer. E repito, também não sou amigo do Yuri Romão, muito menos sou amigo do Augusto Carreira. Inclusive, muitas vezes eu tento falar com o Augusto Carreiras, ele me responde 3, 4 dias depois, me dá um vácuo danado, mas responde. E eu sei que ele está na correria lá do esporte. Então, assim, não são meus amigos, eu estou falando para vocês aqui realmente as informações e as impressões que eu tenho disso tudo. Então, não procede a informação. O Maílson, ele não quer sair do esporte. Ele pode sair do esporte? Pode. Ele vai ficar para sempre no esporte? Não vai ficar para sempre no esporte. Em algum momento esse goleiro, ele vai sair do esporte. Mas as informações que eu tenho hoje aqui, esse jogador, ele não é que ele queira sair do esporte, não. Tá? Ele quer continuar no esporte, mas existe uma negociação e é importante que se respeite o rito, o tempo dessa negociação. Vamos aguardar. Eu queria que o Maílson ficasse, mas eu queria muito mais que o Sport ganhasse uma boa grana no Maílson. Mas vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, ainda tem muita coisa para acontecer. Mas eu quero ver a tua opinião disso tudo. Você acha, como eu, que tem que ter paciência? Negócio não é uma coisa que acontece de uma hora para outra? Deixa aqui nos comentários, deixa de verdade, fica à vontade, dá a tua opinião aqui nos comentários, que eu quero ver tua opinião sobre isso. E é claro, assim que tiver qualquer outra informação, eu volto e trago tudo na íntegra para vocês, tá bom? Um abração para todo mundo, até a próxima. Tchau, tchau.